que é que esta areia terá a mais que as outras? À primeira vista é simplesmente areia, e realmente é areia. Tudo isto é um imenso areal, mas é uma areia que efetivamente tem propriedades diferentes. Vem muita gente, vem de toda a parte, com torcidos, com dores nos ossos, raquitismo, vêm aflitos, passam aqui uns dias, fazem uns buracos, tapam-se com areia e quando voltam a sair parece que ressurgiram para uma vida nova. Estou-lhes a falar de coisas que já experimentei. Isto não é lenda, é uma realidade. Este areal do Porto Santo tem propriedades terapêuticas perfeitamente surpreendentes. Bem, os médicos debruçam-se, estudam, dão umas razões muito complicadas, e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Para mim, este é que é o caso de dizer: contra factos não há argumentos. Estas areias curam e, como calculam, o facto de haver aqui perto de 10 quilómetros de um imenso areal que poupa as dores, alivia o sofrimento, é hoje um dos grandes cartazes turísticos do mundo. Vem gente de toda a parte, de Portugal, cada ano é maior o número de pessoas que vêm a Porto Santo. Eles podem não dizer porquê. Eles dizem: aquilo lá é muito sossegado e tal. Devem ter um ossinho torto e vêm aqui curar-se. Vejam quanto isto não pode valer no futuro. Já agora, já atualmente, o número de pessoas que frequentam a praia durante o verão atinge cerca de 130 mil. Bom, mas 130 mil, a praia tem estes quilómetros todos, consegue sempre ser uma praia limpa, uma praia sem congestão humana, uma praia diferente. A praia de Porto Santo fica, naturalmente, na ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Bom, e tem esta particularidade: foi a primeira ilha onde os portugueses iniciaram a sua grande caminhada pelo mundo. Ninguém sabe ao certo quando foi. Os livros têm umas datas, 1418, 1419. Eu não acredito em nada disso e não há a mínima prova para nada disso. Dizem que os portugueses voltavam, há sempre essa ideia, regressavam da África, regressavam do desterro de Ceuta. Bom, é por isso que dizem que foi em 1419, mas eu tenho uma outra ideia bem diferente. Os senhores telespectadores sabem que na história também há tabus. E nós, na nossa história, não temos só vitórias. Também temos, e muitas, grandes derrotas. A gente não perdeu só a guerra em Alcácer Quibir. É perdido imensas vezes. Aconteceu, e ninguém conta isso, que no ano de 1424, o infante Dom Henrique fez uma grande expedição com toda a sua gente, 2.500 homens, quer dizer, todos os seus servidores, os seus cavaleiros, os seus escudeiros, toda a gente, mandou-os à conquista das Canárias. O comandante era um Dom Fernando de Castro. A expedição saiu caríssima, correu mal,
nós não conseguimos conquistar coisa nenhuma e tivemos que sair das Canárias um pouco à pressa para voltar ao reino. Eu julgo que foi nesse regresso das Canárias, depois de uma expedição malograda, que o infante mandou ocupar Porto Santo. E porquê? Porque se dizia que isto de Madeira e Porto Santo ainda eram Canárias. Ora, os espanhóis diziam, as Canárias são nossas, aqui ninguém põe o pé. Canárias, Castela. Ora bem, mas a verdade é que na Madeira e Porto Santo, por enquanto, eram desertas. E aí o infante Dom Henrique apressou-se e deu ordem a alguns dos seus melhores servidores para irem depressa instalar-se em Porto Santo e na Madeira. Eles começaram exatamente aqui por Porto Santo. Quando o navio navega daqui para Portugal, quando não tem tempo favorável, é obrigado a navegar nesta direção, até apanhar ventos que permitam fazer vela em direção aos portos portugueses. E quando faz isto, é impossível não ver a Madeira e Porto Santo. Isto é muito importante porque há pessoas que dizem, afinal a Madeira já está representada nos mapas do século XIV, não foram os portugueses que descobriram. Descobrir é povoar, enriquecer e ressuscitar para a civilização. Que havia aqui, perdidos na imensidão atlântica, dois grandes pedaços da terra deserta, isso sabia-se há muito tempo. Ter coragem para pôr o pé em terra e para dizer doravante, aí também é Portugal. Aí, o primeiro foi o infante Dom Henrique. Estou-lhes a falar na praia de Porto Santo, num sítio que deve ter sido aproximadamente aquele onde chegaram os barcos dos portugueses. E eu quis simbolicamente vir falar-lhes aqui na carcaça de um velho barco varado no areal, que está aqui a agonizar. É um barco já sem vida, que já não navega, mas é uma espécie de recordação de milhares de barcos que desde há tanto tempo aqui passaram e que tantas vezes salvaram a vida aos navegantes, porque o Porto Santo era o último varadouro seguro para os barcos que se perdiam na Europa e que eram atirados pela força dos temporais para o meio do Atlântico. Esses barcos viam ao longe esta ilha e esta praia benévola que os recebia como um seio, ou se a não encontravam, não tinham mais onde se recolher. Eram vidas perdidas para sempre. Por isso mesmo, desde toda a antiguidade, a esta ilha se deu o nome de Porto Santo, o porto que salva as vidas dos mareantes perdidos. Para dirigir o povoamento na ilha, o infante Dom Henrique escolheu 3 capitães. 2 eram cavaleiros que o serviam a ele próprio, o Zarco e o Tristão Vaz. O outro era um cavaleiro do infante Dom João, Bartolomeu Perestrelo. É curiosa a divisão que foi feita. A Ilha da Madeira era maior, deu 2 lotes, mas o infante não a dividiu, nem por uma paralela, dividindo a ilha ao meio, nem por um meridiano, dividindo-a também ao meio, mas de alto a baixo. Não.
escolheu uma linha oblíqua. Para quê? Para ambos ficarem com norte e com sul, com leste e com oeste, portanto numa posição equilibrada. Quanto ao donatário aqui do Porto Santo, quanto ao Bartolomeu Perestrelo, completa uma ilha inteira, sempre era melhor que meia ilha, pensava ele. Bom, mas o que aconteceu foi isto: Perestrelo vem realmente para aqui, esteve aqui anos, esforçou-se, mandou cavar a terra, mandou meter sementes, mandou vir gente de longe, gastou tudo quanto tinha e morreu na miséria. Estabeleceu-se depois uma lenda que ainda hoje se conta. Diz que quando vinham no barco traziam uma coelha prenha numa gaiola, a coelha com os balanços do mar deu à luz uma grande ninhada de coelhinhos e eles, quando chegaram cá, largaram os coelhinhos na praia. Como vocês sabem, os coelhos reproduzem-se muito depressa. Cada um daqueles coelhinhos fez uma ninhada e depois outra ninhada, e daí a meia dúzia de anos a praga dos coelhos era tanta, que não restava nem um talo para os homens comerem. E aí os povoadores tiveram de desistir e foram-se embora. Claro que isto é uma lenda, mas que oculta uma verdade. Ao fim de alguns anos tinha-se verificado que era quase impossível viver na ilha. O problema não era coelhos a mais, era água a menos. Durante muito tempo, o grande drama do Porto Santo foi falta de água para beber. Eu lembro-me ainda há anos, quando estive aqui há já bastantes anos, bebi um cafezito, tudo aquilo era sal, era feito com água salobra. Hoje não. A técnica tornou possível instalar uma grande estação dessalinizadora que dá todos os dias muitos metros cúbicos de água e hoje, felizmente, aqui pelo menos na cidade, a água já não falta. O grande vulto histórico dos primeiros tempos do Porto Santo é, sem dúvida nenhuma, o Bartolomeu Perestrelo. Foi ele quem arrancou com esta obra. Aliás, nesta ilha há só um herói. É o Bartolomeu Perestrelo. E há só um monumento, que é este que está aqui junto de nós. Se há só um herói e só um monumento, o meu telespectador está a pensar que aquele é o Bartolomeu Perestrelo. Está enganadíssimo. Aquele é, mais uma vez, o Cristóvão Colombo. E há uma certa razão para isso. Uma razão assim um bocado por afinidade, mas há. Querem ver? O Bartolomeu Perestrelo casou duas vezes. A primeira com uma senhora, enfim, de certa fidalguia de Lisboa, que chamava-se Beatriz Furtado Mendonça. E daí teve algumas filhas. Eu só vou falar numa, porque essa interessa, a Iseu. A Iseu casou com um rapaz dos Açores que era capitão da Graciosa. Era o Correia, com o Correia. Bom, mas a primeira mulher do Perestrelo morreu e ele casou segunda vez. Casou com uma rapariga chamada Isabel Muniz. Era lá irmã de uns cônegos, a Isabel Muniz. E dessa Isabel Muniz teve uma filha que se chamou Filipa Muniz. A Filipa Muniz, quando o pai já tinha morrido há muito tempo, no recolhimento em Lisboa, no recolhimento de Santos Novo, e apareceu lá a pedi-la um belíssimo rapaz, navegador, um rapaz de futuro, que se chamava Cristóvão Colombo. Portanto, quem está aqui não é o herói do Porto Santo,
é o genro do herói do Porto Santo. É o rapaz de futuro que casou com a filha Filipa. A gente diz sempre Filipa Muniz por Estrelo. Bom, era só Filipa Muniz, porque naquela altura as pessoas não tinham dois apelidos. Mas enfim, era filha do Prestrelo. E aqui há uma dúvida. Como é que o Cristóvão Colombo, que era talentoso, que era ambicioso, foi procurar para casar essa Filipa, coitada da Filipa, já não tinha ninguém que a quisesse, estava num recolhimento, não tinha fortuna porque o pai dela gastou tudo quando tinha aqui, morreu na miséria. A viúva acabou por vender esta ilha toda, imaginem, por 300.000 réis e vendeu-a ao tal Correia da Graciosa. Isto também tem importância, porque o Colombo conheceu esse Correia que, portanto, era concunhado dele. Falaram muito e o Correia dizia-lhe: olha, eu estou na Graciosa, é lá nos Açores, e eu já tenho visto dar à praia troncos que são de árvores. Onde há árvores há terra, e essa terra nunca ninguém a descobriu. E conta outras informações. Foi pelo Correia, pelo concunhado, que realmente Colombo teve a notícia da existência do Novo Mundo. Mas eu estava a dizer como foi possível que um homem com um futuro tão grande fosse casar com uma moça com uma fortuna tão pequena. Há um filho do Colombo, que escreveu a vida do pai e que diz que o velho Bartolomeu Prestrelo, que tinha vivido aqui no Porto Santo, aqui onde eu ando, certamente tinha escrituras, tinha mapas, tinha informações dos outros mundos a descobrir, e que tudo isso foi parar às mãos do Colombo com o casamento. Esse filho do Colombo chega a dizer isto, e aqui está o que foi o princípio de todo esse grande orbe. Eu acho esta frase bonita. É um filho do Colombo que diz que foi aqui, neste pequeno Porto Santo, que nasceu o grande mundo novo, a que ele chama grande orbe. É por isso perfeitamente justo que a ilha do Porto Santo comemore a memória de Colombo. Eu estive na dúvida se devia falar ou não na história do profeta. Ainda há certas pessoas antigas que não gostam muito de ouvir falar nisso, mas realmente os porto-santenses evoluídos, cultos, modernos, assumem a verdade da história. Isto é um facto histórico. Ainda não há muito tempo foi aqui representada e merecidamente aplaudida uma peça de Francisco de Freitas Branco sobre o tema do profeta. Quando uma história não é do nosso agrado, não adianta nada dizer que não aconteceu. O que é preciso é tentar compreender. Infelizmente, esta história que lhes vou contar, devo dizer que eu não a compreendo. Em 1533, portanto, nos princípios da colonização da ilha, apareceu aqui, na povoação de Porto Santo, um camponês muito rústico, muito rude, um homem que não sabia nem ler nem escrever e mal falava, a tanger uma sineta, a alvoroçar o povo e a dizer:
olhai, meus irmãos, olhai, andais todos fora da graça de Deus, estáis carregados de pecados. Pecados, homem, esse homem enlouqueceu. Mas ele disse, tu estás aí a olhar-me com desconfiança? Tu já te não lembras, naquela noite, quando ias atrás da igreja e te cruzaste com Sicra? E aqui conta um segredo terrível, que o outro julgava que ninguém no mundo sabia. E tu, Maria, estás aí a olhar com essa cara parvalhada? Lembras-te quando teu marido cá não estava, foi ao Funchal naquela noite? E conta o outro. Não, ele sabia a história de toda a gente, nos mais pequenos pormenores. E ficava-se com a ideia que toda esta gente era um mar de pecados. Bom, como é que ele podia saber isto? Ele tinha uma sobrinha, que era a Filipa, que estava entrevadinha, estava na cama, e disse, e tu, rapariga, em meu nome, levanta-te e caminha, vamos todos mostrar a este povo os caminhos da redenção. E a rapariga, aleijadinha, levanta-se da cama e caminhou. Toda a gente a viu caminhar. Milagre, era milagre. Não podia deixar de ser milagre. O próprio padre, que aliás era tio deles, era o beneficiado Nuno Vaz. O próprio padre, à missa, chegava a dizer: os santos apóstolos São Pedro e São Paulo e os nossos bem-aventurados profetas Fernão Nunes e Filipa Nunes, bom, foram aqui adorados como se fossem realmente enviados pelo Espírito Santo, porque era isso o que o Fernão Nunes dizia, era o Espírito Santo que falava pela boca dele. Bom, a verdade é que ele, além de saber os pecados dos outros, também fazia muitos pecados. Comia tudo o que os outros tinham, mandava despir na igreja, as mulheres alheias, aquilo era uma pouca vergonha, há uma história de um Rodrigo, bem, eu nem quero contar, mas aquilo era uma badalheira que vocês não imaginam. Chegou ao Funchal, as autoridades souberam, mandaram aqui o corregedor prendeu o profeta, prendeu a sobrinha, prendeu toda a gente metida no caso e foi tudo para Évora, para o Tribunal do Santo Ofício, que era o competente para casos destes. O tribunal julgou conscienciosamente e não condenou o profeta. Disse que aquilo tudo que tinha acontecido era tão terrível que só podia ser obra do diabo. E onde o diabo põe a garra, a justiça humana não pode pôr o pé. Até hoje, eles não voltaram mais aqui. Até hoje não se soube a verdade sobre o profeta. Há 4 explicações a que o profeta dava, que era realmente a iluminação do Espírito Santo, é que deu o Santo Ofício em Évora, que aquilo eram as más artes do diabo, é que diziam aqui as línguas da aldeia, que era a rapariga Filipa Nunes que estava a fingir paralítica, por isso ficava na aldeia, via tudo o que se passava e sabia os segredos de cada um. E uma outra hipótese que também houve quem levantasse, que tudo aquilo foi arranjado pelo padre Nuno Vaz, que ouvia de confissão os segredos terríveis e depois foi meter tudo aquilo no bico da sobrinha para ela arranjar toda essa atrapalhada. A verdade, eu não a sei. E os senhores telespectadores escolham o que lhes parece mais perto do verdadeiro. Se seria uma intervenção do demónio, se uma iluminação